azeotrópica. Elas comportam-se como se fossem substâncias puras na ebulição, isto é, apresentam ponto de ebulição constante. Observe o gráfico. Nesse gráfico, nós temos apenas um patamar também, só que agora a temperatura vai manter-se constante no ponto de ebulição, isto é, na passagem do estado líquido para o estado gasoso. Compreenderam? Então, cuidado com a diferença dos gráficos. Uma substância pura tem dois patamares. Uma mistura não tem patamar nenhum. Já as misturas especiais, nós temos duas. A eutética, ponto de fusão constante, logo um patamar, e a azeotrópica, ponto de ebulição constante, também tem apenas um patamar. Vamos ver agora o que é análise imediata. Os processos de purificação das substâncias são os de separação dos componentes das misturas e variam conforme a mistura seja heterogênea ou homogênea. Vamos ver agora os processos mais usados para separarmos mistura. O primeiro é a catação, que é a separação mecânica com a mão. Só é viável quando as fases sólidas são bem distintas. Um exemplo prático é quando a gente vai fazer um feijão. Antes, nós pegamos e começamos a tirar a impureza deste feijão. Isso é um processo chamado catação. Outro processo importante é a ventilação. O que seria ventilação? Seria a separação por corrente de ar. E aí é mole também de você compreender. Vamos lá para o fogão, vamos torrar amendoim. Opa! Pega, esfrega, separa aquela película do amendoim. Agora sopra. Soprando, nós estamos fazendo uma ventilação. E esse é um processo muito usado nas indústrias de beneficiamento do arroz. Vamos a outro processo, a levigação. A levigação é a separação por correntes de água, que arrasta o mais leve e deixa o mais pesado. Esse processo é muito usado nos garimpos. É só observar o que os garimpeiros fazem para retirar o ouro das areias auríferas. Vamos agora a outro tipo de separação de mistura, que é a nossa peneiração ou tamização, que é a separação mecânica com auxílio de uma peneira. Muito fácil também de observar. Quando você vai fazer uma obra em casa, tu chama lá o pedreiro e ele tem que pegar uma peneira para poder separar a areia fina da areia grossa. Isso seria peneiração. Outro método importante é a separação magnética ou imantação, que consiste na separação das fases de um sistema quando uma delas é atraída por um ímã. Vamos ver um exemplo. Está aqui um montinho de terra, ou melhor, de areia, e eu vou colocar limalha de ferro, quer dizer, pó de ferro. Pega um ímã e você vai notar que o ferro vai ser atraído pelo ímã. Esse é um exemplo de imantação. Vamos a outro método, que é a flotação. O que seria essa flotação? Nós empregamos um líquido de densidade intermediária. O menos denso flutua. Vamos imaginar agora areia e serragem. Como é que nós vamos separar a areia da serragem? Muito fácil. Nós colocamos água. Ao colocarmos água, o que vai acontecer? A serragem flutuará e a areia ficará no fundo. Isso é um exemplo de flotação. Vamos ver outro tipo de separação dos componentes de uma mistura. Dissolução fracionada. É o processo pelo qual se separam duas ou mais substâncias sólidas usando um líquido que dissolva apenas uma delas. Como exemplo, podemos ter uma mistura de sal e areia. O que nós fazemos? Colocamos água, a água vai dissolver o sal e a areia fica no fundo. Agora basta fazermos uma filtração, tiramos a areia e depois
fazemos uma evaporação ou uma destilação simples. Por falar nisso, vamos ver o que é uma filtração. Filtração é usada em misturas heterogêneas de sólidos e líquidos. Um exemplo prático de filtração seria na hora de fazermos um café. Nós pegamos e passamos o líquido por um filtro, onde esse filtro retém o pó e desce a parte líquida. Vamos ver agora o que é decantação. A decantação consiste em separar um líquido de um sólido ou líquidos não miscíveis, isto é, que não se misturam. Por exemplo, a água barrenta. Depois de um tempo, nós teremos a água acima e o barro embaixo. Vocês viram um dos tipos de decantação, só que nós temos outro também. Só que agora as fases não é sólido e líquido, nós podemos também ter dois líquidos immiscíveis. O que seriam líquidos immiscíveis? Eles não se misturam, formando aí, no caso, duas fases, tipo água e óleo. E aí nós teremos a seguinte situação. Na mistura água e óleo, nós usamos um funil de decantação. Depois de algum tempo, o óleo vai para cima e a água fica embaixo. Basta então abrir a torneirinha, que a água desce e depois é só fechar. A água sai e o óleo continua lá no nosso funil de decantação. Vamos entrar agora em outro processo, que é a centrifugação. Ela é usada para separar sólidos em suspensão em líquidos. Um exemplo de centrifugação é na hora de analisar os componentes do sangue, uma prática muito usada em laboratório de análises clínicas. E como é que faz isso? Colhe a amostra do teu sangue e coloque em aparelhos chamados de centrifugadores. Na verdade, vai ser uma decantação, só que acelerada por causa desses aparelhos. Temos aí um exemplo bem prático de centrifugação. Vamos ver agora como é que separamos misturas homogêneas. O primeiro processo que veremos para separar as misturas homogêneas é a evaporação. Como exemplo, nós temos as salinas, onde lá é separado o sal da água do mar, através da nossa evaporação. Vamos ver outro método que seria a destilação simples, que é um processo utilizado na separação dos componentes de uma mistura homogênea de um sólido e um líquido. Como vocês viram no exemplo anterior, lá nas nossas salinas, a água se evapora e o sal fica. Agora não. Como é que eu vou separar a água do sal se eu quero ter os dois? Eu não quero perda. Muito fácil. Vamos fazer através de uma destilação simples. Como vocês podem ver na imagem, quando a água entrar em ebulição, ela vai passar pelo condensador e vai ficar pingando lá no nosso becker. Terminado o ponto de ebulição, fechamos o foguinho e teremos aí separado a água no becker e o sal em outro becker. Vamos ver agora a nossa destilação fracionada. Ela é usada para separar líquidos de pontos de ebulição diferentes que se encontram em uma mistura homogênea, como, por exemplo, a água e a acetona. São líquidos que vão formar uma mistura homogênea. E agora o que eu faço? Parecido com a destilação simples, uso também uma destilação, um aparelho de destilação, só que agora tem uma coluna de fracionamento. Quando atingir o ponto de ebulição da nossa acetona, a acetona vai sair e nós ficamos observando a elevação da temperatura. Assim que a temperatura aumentar um pouquinho, eu desligo o fogo. E logo teremos a acetona no becker e a água no outro becker. Vamos ver agora a fusão fracionada. Estando vários metais misturados, eles podem ser separados utilizando-se a fusão fracionada.
Como exemplo, podemos pegar uma liga metálica, onde nós temos vários metais. Se nós aquecermos, o que vai acontecer? Cada um tem o seu ponto de fusão. E aí nós vamos separando como um processo bem parecido com a nossa destilação fracionada. Vamos entrar agora na liquefação fracionada, que consiste em submeter os sistemas gasosos a um abaixamento progressivo de temperatura. É desta forma que se separam os componentes do ar, pois o oxigênio liquefaz-se a menos 183 graus Celsius e o nitrogênio só se liquefaz a menos 195 graus Celsius. Vimos os principais métodos de separação de misturas. E agora vamos à dica de estudo. Leia a parte teórica que está aí no livro e faça todos os exercícios. Agora, uma dica também muito legal é que você dê uma olhada em reciclagem, o quanto é importante a reciclagem para nosso meio ambiente. Até mais! Nesta aula estudamos as transformações e análise imediata. Nesta aula nós estudamos as transformações, aquelas dos fenômenos físicos e químicos e também a análise imediata, que são os métodos da separação das nossas misturas. E vimos também os processos de separação dos componentes de misturas heterogêneas e homogêneas. Vimos os processos de separação de misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Vimos catação, levigação, destilação simples, destilação fracionada. Vimos um monte de processos. Outros também existem, mas hoje nós só pegamos os principais, o que interessam mais à nossa química. Bons estudos! Bom, como é que a gente poderia fazer essa aula ficar mais gostosa, mais dinâmica? Seria bom um laboratório onde eu pudesse mostrar todas essas experiências sobre os processos de separação de mistura, sobre os fenômenos químicos e físicos, ou não tendo um laboratório, dá aquele nosso jeitão, né? Dentro de sala de aula, aí sim a matéria ficaria muito mais gostosa de ser compreendida e entendida.